Beleza, galera? Professor Gustavo aqui de novo. E agora a nossa aula, dando sequência, dando continuidade à bioquímica celular, mais especificamente aos compostos orgânicos, onde já trabalhamos carboidratos, já trabalhamos lipídios, já trabalhamos proteínas. Vamos agora finalizar com os nossos ácidos nucleicos e as vitaminas. Ácido nucleico, eu não preciso nem dizer, né, galera? Ácido nucleico cai em toda a prova. Toda a prova de vestibular, vocês vão encontrar dentro de alguma questão, mesmo que não seja uma questão de bioquímica celular especificamente, mas vocês vão encontrar alguma coisa falando de DNA ou de RNA. Então estamos falando, o que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, assim como as proteínas eram formadas pela união de aminoácidos, os lipídios eram formados pela união de ácidos graxos, os ácidos nucleicos são formados pela união de nucleotídeos. Nucleotídeos. Mas o que é um nucleotídeo? Qual que é a composição de um nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por 3 partes. Todo nucleotídeo possui um grupamento fosfato, um açúcar com 5 carbonos, uma pentose, que a gente já deu uma olhadinha lá na aula de carboidratos, e uma base nitrogenada. Então todos os nucleotídeos têm o mesmo fosfato. O açúcar depende se é um DNA ou RNA, mas será um desses dois aqui, ribose ou desoxirribose. E o que vai mudar de um nucleotídeo para o outro, então, é que base nós temos ali, e já vamos ver quais são essas possibilidades. Então, se a gente observar aqui, ó, os ácidos nucleicos são cadeias de nucleotídeos, um nucleotídeo preso a outro. Mas esses nucleotídeos, então, que eu falei que eles se diferenciam pela sua base nitrogenada especificamente, nós podemos ter 5 bases, que vocês conhecem bem, que são adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Então, aquelas letrinhas, né? A, C, T, G, U. Essas bases, elas são subdivididas em 2 grupos. Essa é uma classificação mais química do que biológica, mas é interessante a gente dar uma olhadinha nelas, porque às vezes vocês podem encontrar isso em alguma questão. São as bases púricas e as bases pirimídicas. Essa classificação é feita de acordo com a sua composição química, dá para dar uma olhadinha na sua representação espacial, estrutural aqui. As bases púricas são adenina e guanina, as bases pirimídicas são citosina, timina e uracila. Para facilitar você lembrar disso, água pura, adenina e guanina são bases púricas, então água pura. Se tu lembrar que adenina e guanina são as bases púricas, as outras 3 que vocês conhecem se enquadram, então se encaixam nas bases pirimídicas. Ácidos nucleicos, eu tenho 2 tipos, DNA e RNA. Todo mundo já ouviu falar, sabe muitas funções que eles têm, mas é importante lembrar onde, em que local da célula nós encontramos esses ácidos nucleicos. O DNA, que ele é formado por uma dupla fita, né, uma dupla hélice, uma escada torcida, é esse modelo espacial, que foi descrito em 53 por Watson e Crick. Esse DNA está localizado no núcleo das células, nas células eucariontes, claro que tem aquele núcleo, mas ou mesmo as que não tem, ele está formando o cromossomo daquela célula ali. Ou o DNA pode ser encontrado dentro de 2 organelas que são diferentes, são especiais por terem esse DNA próprio, que é a mitocôndria e o cloroplasto, né? Mas vamos dar uma olhadinha como é feito esse DNA, do que ele é feito especificamente. Que diferença eu tenho entre um DNA e um RNA, por exemplo, né? Então, o DNA é uma sequência de nucleotídeos numa dupla fita, então eu tenho uma fita ligada a outra, e aqui a gente já começa a observar quem está ligado em quem, mas no DNA nós temos os nucleotídeos sendo formados por um fosfato, que é o mesmo para todos os nucleotídeos. A pentose, o açúcar de 5 carbonos, é a desoxirribose, e daí vem o nome DNA, que muita gente só fala DNA, DNA, DNA e não sabe o que significa, mas o nome DNA significa ácido desoxirribonucleico. Então esse desoxi vem justamente da pentose do açúcar, que é uma desoxirribose, um açúcar com 5 carbonos, e as suas bases nitrogenadas podem ser de 4 tipos. A, T, C, G. Então, adenina, timina, citosina e a guanina. Então, não tem a uracila aqui no DNA. É muito importante a gente frisar que, já que é uma cadeia dupla, que eu tenho uma fita presa a outra, quem eu ligo em quem? Eu não posso simplesmente colocar uma sequência de um lado e colocar uma sequência aleatória da outra, não. Sempre temos que obedecer à ligação que existe entre a timina de um lado e a adenina do outro. Então, o A liga com o T, a citosina e a guanina.
Então, para isso também temos uma outra coisa que ajuda a facilitar: água tônica, cerveja gelada. Então, água tônica, cerveja gelada. O A liga com T, o C liga com G. Não tem mistério nenhum. Aqui é legal também prestar atenção, ó, que vocês estão vendo bem na imagem, que entre uma fita e outra de DNA, essa ligação entre as bases, elas são unidas por pontes de hidrogênio, que é uma ligação química bem importante que vocês estudam lá na química e que cai bastante também no vestibular. Mas aqui ó, a gente observa que entre uma adenina e uma timina existem 2 pontes de hidrogênio, entre a citosina e a guanina existem 3 pontes de hidrogênio. Então, às vezes, isso acaba sendo abordado em alguma questãozinha. Então, o DNA ele tem essa estrutura. Aqui nós vemos uma fita só, a sua fita complementar, tá? Mais plana, né? Planificada para verificar, facilitar. Ó, isso é um nucleotídeo, está preso em outro nucleotídeo. As bases de um lado, A ligado com T, C ligado ao G. E o modelo tridimensional, que é essa dupla hélice. Se nós observarmos o processo de duplicação, replicação do DNA, que é um processo chamado semiconservativo, ele é muito importante. Vocês encontram com mais detalhes esse processo numa aula aqui no portal da professora Jimena, então vale a pena dar uma olhada porque é um assunto importante, que esse processo semiconservativo, né, que para eu duplicar um DNA, eu conservo uma fita antiga e produzo uma nova para cada um. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha naquela aula para ter mais detalhes sobre esse processo. Já um RNA, para a gente diferenciar do DNA ali, nós temos basicamente 3 diferenças. A primeira, o RNA é uma fita única, não é uma fita dupla. Então não tem aquele lance da dupla hélice, ele é uma fita só, primeira diferença. A segunda, o açúcar, a pentose, lá no DNA era desoxirribose, por isso que eu tenho o nome DNA, ácido desoxirribonucleico. O que significa RNA? Ácido ribonucleico. Então o açúcar ele é uma ribose. Também o açúcar de 5 carbonos é uma pentose, que a gente também deu uma falada lá na aula de carboidratos, mas é diferente. Então, segunda diferença. E a terceira é a base nitrogenada. Lá no DNA nós temos ATCG, adenina, timina, citosina e guanina. Aqui a timina sai e entra a uracila no lugar. Então o RNA não tem timina e tem a uracila no seu lugar. O lance da ligação continua sendo o mesmo. Se antes nós tínhamos lá no DNA para produzir um A ligado a um T, o C ligado com G, aqui no lugar do T nós teremos o U, mas segue tudo na mesma sequência. Lembrando que o RNA é uma fita simples. Nós temos diferentes tipos de RNA, mas que a função de cada um deles é abordada em outras aulas. Então, o RNA ribossômico forma o ribossomo, o RNA mensageiro e o transportador participam de processos de síntese de proteína, que é uma aula que também vocês encontram na parte do núcleo, que é a parte de produção de proteínas. Beleza? Então, ácidos nucleicos, bem importante. Agora, para fechar os compostos orgânicos, nós falamos delas, as nossas vitaminas. E é o seguinte, galera, as vitaminas, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que de fato é importante a gente saber aqui nas vitaminas. Ninguém, nem no vestibular, vai perguntar quais são os alimentos onde a gente encontra cada tipo de vitamina. Não, isso não vai acontecer, até porque se a gente falar um brócolis da vida, a gente vai encontrar a maior parte das vitaminas dentro desses legumes, essas verduras, desses frutos. Se a gente pegar fígado também tem bastante vitamina, então o alimento não é o nosso foco aqui. O nosso foco é entender que as vitaminas, elas participam, elas atuam como facilitadoras da maior parte das reações químicas do nosso corpo. Então tem reação química que só acontece se a gente tiver uma vitamina ali. Se não tiver a vitamina, estiver com falta dessa vitamina, essa reação não vai acontecer. Então é importante saber isso, entender que as vitaminas elas são obtidas na alimentação, então nós não temos capacidade de produzir vitaminas, a gente tem que comer, com exceção da vitamina D, que o nosso corpo participa do processo de produção, que é aquela que a gente tem que pegar sol e aí a gente vai produzir a vitamina. Então, com exceção dessa, a gente precisa ingerir numa quantidade bem baixa, é verdade, a gente não precisa de uma quantidade muito alta das vitaminas, mas a gente precisa ingerir. E essas vitaminas são classificadas de acordo com 2 grandes grupos, as vitaminas hidrossolúveis, aquela que no nosso corpo elas são solúveis em água, então são transportadas na água, que são as vitaminas B e C, e as vitaminas lipossolúveis, então que elas se dissolvem em lipídios e são transportadas dessa forma no nosso organismo. E aí vamos dar alguns exemplos e destacar assim,
talvez o que a falta dessa vitamina pode trazer de prejuízo para o nosso corpo. Isso às vezes é cobrado, tá? A falta de vitamina determina condições chamadas de hipovitaminose, hipo é pouco ali, né? Ou avitaminose, quando está falta completa daquela vitamina, e certamente alguma reação química no teu corpo vai apresentar problema. Então, vitaminas do complexo B. Vitaminas do complexo B, então tem vitamina B1, B2, B6, B12, tem uma série dessas vitaminas. A vitamina B1, por exemplo, que é uma das mais famosas nas questões, ela participa de alguns processos importantes do nosso corpo e a falta dela deixa a pessoa com fraqueza nos músculos. A pessoa, às vezes, pode até perder movimentos. É uma condição, um nome meio estranho, mas chamado beriberi. Beriberi é uma condição onde a falta de vitamina B1 promove uma fraqueza muito grande nos músculos, dificultando até alguns movimentos. Vitamina C é uma das mais famosas, uma das mais cobradas de todos os tempos aí nas provas, e ela é encontrada sim nas frutas cítricas e tal, em legumes, em verduras. Participa também de processos do sistema imunológico, assim como a vitamina D, mas a vitamina C, ela participa de um importante processo que é a produção do colágeno. Colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano e localizada em ossos, cartilagens, pele. E a falta de vitamina C produz uma doença chamada de escorbuto, que são feridas grandes na pele e ficou conhecido como a doença das grandes navegações. Na época das grandes navegações, que a galera passava meses em alto mar e aquelas frutas cítricas que eles levavam acabavam apodrecendo muito cedo, eles passavam muito tempo sem ingerir vitamina C. E aí ficavam com o escorbuto, que é essa doença com várias feridas na gengiva, chegava a cair dente, a pele sangrando e tal. Então isso é o escorbuto. A vitamina A, que é uma vitamina muito importante também em processos de produção de pigmentação de pele, mas também em formação de imagem. Então ela, de pele ficar seca, se com falta, ela pode ocasionar uma doença, a falta dela, chamada de cegueira noturna. Então, essa cegueira noturna também já foi abordada em algumas questões de prova. Vitamina D, ela é fundamental, então a gente tem que dar uma atenção para a vitamina D, se ligar que a vitamina D, o nosso corpo participa do processo também de produção, por causa do sol. A vitamina D, nós sabemos que ela ajuda a fixar o cálcio nos ossos, então principalmente nos primeiros anos de vida, isso é fundamental para formar ossos fortalecidos. A falta de vitamina D determina uma condição chamada de raquitismo, que são ossos frágeis, ossos ficam mais finos, mais quebradiços. Então é um problema muito sério. E é a vitamina que hoje em dia a galera está com mais falta, né? A gente pega cada vez menos sol, passa cada vez mais tempo trancado dentro de salas, dentro de qualquer lugar e não pega sol. Então, basicamente, a maior parte da população hoje, se for fazer um exame de sangue, vai ser detectado que a taxa de vitamina D está baixa. E é muito importante também, participa de processo, além de formar osso, dente e tal, participa de processo do sistema imunológico. Então tem muita gente ficando doente com frequência e não faz a menor ideia que pode ser por causa da falta de vitamina D. Então fiquem ligados, pegar aquele solzinho é importante. Vitamina E é uma vitamina que ela atua muito como antioxidante, impede o envelhecimento precoce das células e tal. A falta de vitamina E pode ocasionar alguns distúrbios neurológicos e a infertilidade, a esterilidade, a incapacidade de ter filhos, produzir gametas de maneira correta, mas também não cai tanto a vitamina E. E a K é importante porque é uma vitamina que participa dos processos de coagulação sanguínea. Então a coagulação sanguínea, que é uma cascata de reações bem complexas para que tu consiga estancar aquele sangramento, que envolve participação de plaquetas, vários fatores proteicos. Um desses fatores do meio da cascata de reações é a vitamina K. Sem vitamina K a gente não coagula o sangue, então um ferimento ficaria sangrando, sangrando, sangrando e nós não teríamos a capacidade correta de coagulação desse sangue. Beleza, galera? Então esses são alguns principais tipos de vitamina e o que a carência, o que a falta delas promove. Com isso a gente fecha a nossa bioquímica celular, falando de compostos orgânicos e inorgânicos. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.